Pessoal, esse vídeo é uma regravação do vídeo 4 dicas sobre PAD que todo mundo precisa saber. Muita gente gosta daquele vídeo, só que o áudio ficou baixo. Então eu estou fazendo essa nova versão com áudio corrigido. E vale lembrar que esse vídeo, ele também tem um artigo no meu site, tá? Também está no Jus Brasil, tem mais de 30 mil acessos. É um conteúdo muito relevante para quem está passando por um processo administrativo disciplinar, então eu vou deixar o link também na descrição se você quiser fazer a leitura do artigo, tá? Então olha só, primeira coisa, processo administrativo disciplinar. O que você precisa saber e quais são essas 4 dicas? Antes da gente falar das 4 dicas, você precisa entender que existem 2 momentos de apresentar defesa no processo administrativo disciplinar. E muitos servidores públicos cometem um erro grave que eu vou explicar agora. Quando é aberto um processo administrativo disciplinar, a comissão de PAD envia uma notificação para o servidor falando para ele apresentar defesa prévia e as provas que ele pretende produzir ao longo do processo. E tem algumas comissões que colocam nesse mesmo papel, nessa notificação ou por e-mail, e coloca a seguinte informação. Nesse momento, servidor, você pode alegar tudo aquilo que achar pertinente em relação ao processo administrativo disciplinar. Bom, isso não é errado, tá? Não é errado, não é má fé da comissão. Quando a gente pensa em defesa, a ideia é realmente a gente combater. Mas, como a gente tem 2 momentos de defesa, e essa defesa inicial, que a gente chama de defesa preliminar, ela acontece antes de percorrer todas as fases instrutórias do processo, ou seja, antes da gente passar todas as provas, não é interessante você trazer para a comissão todas as suas estratégias, todas as suas provas, porque isso pode contaminar o processo, no sentido de o quê? Pensando num cenário ruim, em que a comissão de PAD está te perseguindo, foi orientada por algum chefe seu que é desafeto, para te prejudicar, se você leva todas as suas informações de defesa nessa defesa preliminar, veja, a gente tem defesa preliminar e tem defesa final. Então, se você manda todas as informações nessa defesa preliminar e se a comissão ela tiver esse viés político contra você, foi orientada para te prejudicar, a comissão pode deturpar as informações que você vai prestar. Então, assim, às vezes você coloca ali que gravou uma conversa com fulano de tal e isso pode vir contra você. Eles vão traçar uma estratégia de abordar aquele fulano de tal para, no depoimento dele, mentir descaradamente, pode até fazer documentos, montar documentos que possam te prejudicar. Enfim, estou desenhando o pior cenário. Mas o que eu quero dizer é que, na defesa preliminar, você não apresenta suas teses de defesa. Ainda que nessa notificação esteja falando isso. Novamente, a comissão ela tem esse dever de informar o que você tem que fazer e num cenário ideal, o que seria o papel dessa defesa prévia? Inclusive já gravei um vídeo sobre isso, também vou deixar aqui na descrição. O papel seria você apresentar essas informações, você municiar a comissão de provas em relação a esse fato que está sendo apurado e a partir dessa defesa, o processo já seria encerrado, não teria nem a fase instrutória, que é a produção de provas. Mas, na prática, isso não acontece, pessoal. Isso não acontece. Eu já ouvi de membros de comissão de PAD falando o seguinte, Sérgio, a gente prefere fazer toda a fase instrutória do procedimento administrativo disciplinar e ao final, diante das provas, diante da defesa técnica do advogado, a gente apresenta um relatório final pela absolvição ou pelo arquivamento do processo. É mais seguro, inclusive, para nós da comissão, porque se a gente faz um arquivamento sumário com a defesa preliminar, a gente pode ser investigado pelos órgãos de controle, pelos órgãos correcionais, ouvidoria, Ministério Público, Tribunal de Contas. Então, veja, é um risco muito alto também para a comissão. Os membros eles estão sempre sendo investigados sobre qualquer tipo de atuação. Então não compensa. Por quê? Além do risco de você estar diante de uma comissão que não é isenta, que não é imparcial e que o objetivo dela é te prejudicar e as provas que você trouxer vão ser deturpadas, o ponto é que o melhor momento é para você apresentar a defesa no final. E as 4 dicas que eu vou dar é realmente para a defesa final,
porque já passou toda a fase instrutória, ou seja, não tem mais nenhum tipo de prova a ser produzida e você está numa zona de segurança para se defender, ok? Então, pessoal, pegando aqui os 4 pontos, o primeiro ponto, ele é muito óbvio para advogado. Então, se você é advogado, isso vai ser muito óbvio, mas eu vejo muito servidor errando na hora de se defender por desconhecer todos os trâmites do processo. Olha só, está fazendo uma defesa final de processo administrativo disciplinar, é importante que você tenha um resumo de tudo o que aconteceu no processo. Por quê? É muito comum que o processo ele demore 1 ano, 2 anos, até 3 anos e tenha várias oitivas de testemunhas, tenha várias provas produzidas. E quando chega no momento da defesa, já se passaram 2, 3 anos e o processo tem 30, 40 arquivos de vídeos com oitivas, tem, sei lá, 1000 páginas, 1500 páginas e você tem 10 dias úteis ou 20 dias úteis para fazer sua defesa. Isso no federal nem são dias úteis, né? É dias corridos, é pior ainda. Então você concorda comigo que esse prazo ele é muito curto para você se defender corretamente, lembrar de todos os detalhes? Por isso que é importante que a cada etapa do processo você vá resumindo as informações. Uma coisa que a gente faz aqui, as oitivas. Toda oitiva, a maioria acontece de forma remota, a gente faz a gravação, mas toda oitiva a gente pega o vídeo, faz a transcrição, a inteligência artificial ajuda muito nisso, facilita muito, e durante a oitiva, se a testemunha, se teve algum ponto estratégico ali que vai me ajudar na defesa, eu já anoto, ó, oitiva do João da Silva no minuto 5.33, o João da Silva falou isso nos beneficia. E eu vou colocando isso no arquivo do nosso cliente, tanto no sistema quanto na pasta dele. Porque na hora de fazer a defesa, eu consigo otimizar e eu olho e eu lembro, olha, nessa oitiva o João, nesse minuto tal, falou isso. E eu destaco isso na defesa. Eu pego todos os pontos estratégicos e importantes e eu coloco na defesa. Por quê? Isso ajuda você a destacar para a comissão quais são os pontos necessários para serem avaliados que possam te beneficiar. Porque a própria comissão, pensa comigo, já se passou 1, 2 anos do processo. A própria comissão não vai se lembrar de todos os detalhes. É claro que eles se esforçam para trazer tudo à tona, mas alguma coisa pode te passar batido. Então, se você fornece tudo isso de mão beijada, bem argumentado, com todas as descrições bem detalhado, olha, no anexo tal, tá isso, o oitivo do fulano de tal, que aconteceu no dia tal, no minuto tal, ele falou isso, tudo isso facilita na hora da sua estratégia de defesa, ok? Então, faça um resumo. Tudo que for acontecendo durante o PAD, faça um resumo. Cada oitivo que acontecer, anote o que foi falado, o que te beneficia, o que te prejudica também, né? É importante você saber isso, até para você desenhar a sua estratégia de defesa na hora de argumentar juridicamente. É importante você ter tudo isso documentado dentro da sua estratégia de defesa. Segundo ponto, segunda dica, você precisa se defender de todas as acusações, por isso que é tão importante fazer o resumo. Veja só, é muito comum 2 situações. Primeiro, o servidor ele se escorar na estabilidade dele, de fato ele tem uma estabilidade, e levar o processo administrativo disciplinar no banho-maria, não se preocupar tanto porque na cabeça dele aquela estabilidade que ele tem é invencível. Então veja só, a comissão está fazendo uma apuração de vários fatos, falta de urbanidade, desídia, descumprimento de normas, enfim, todas essas baboseiras que eles colocam. E o servidor, quando está fazendo a defesa sozinho, ele olha aquilo lá e fala, ah, não, vou perder tempo isso daqui, se precisar eu resolvo na justiça, e não se defende de tudo. Pessoal, isso é um grande problema. Porque se você não se defende no momento oportuno e se houver uma condenação ao final do processo administrativo disciplinar, você não consegue reverter isso na justiça. Então, dependendo da infração, talvez não seja tão grave, por isso que o servidor ele se absteve de fazer a defesa disso, mas fica constando no assentamento, no registro funcional. Isso é um precedente. Dependendo do precedente, se vir outro processo administrativo disciplinar, ele conta para fins de demissão. Então é muito importante você se defender
de todos os fatos, de todas as imputações. E outro ponto que acontece, esse já é o segundo, é o quê? A comissão coloca ali uma série de termos, uma série de condutas e uma série de incisos, né? No início do processo eles falam, olha, supostamente infringiu os incisos tais, 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 dos artigos tais, 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 e é muita coisa. Já vi aí intimação falando de, sei lá, 15 incisos, é coisa pra caramba. Então você precisa sim, em cada um dos incisos, pegar qual que é a parte conceitual, ou seja, qual que é a infração que caracteriza a aplicabilidade daquele inciso e se defender. Ah, Sérgio, mas são 15 incisos. Sim, mas você precisa se defender. É difícil mesmo. Por isso que o servidor público, quando ele está respondendo sozinho, ele é um grande erro que ele comete, ele tenta se defender de forma genérica, negando as acusações, falando que não fez isso, mas não respondeu cada um dos incisos. Você precisa trabalhar cada inciso, a defesa tem que acontecer sobre cada imputação, porque se você for condenado, você consegue jogar isso para ser discutido na justiça. Se você não faz a defesa, qual que é o grande problema? O Poder Judiciário, ele só analisa os aspectos de legalidade do processo administrativo disciplinar. Ou seja, ele não substitui o juiz, né? Não substitui o presidente da comissão, a autoridade competente para te dar a pena. E aí qual que é o problema? Se você não se defendeu no momento oportuno, que é durante o PAD, a respeito de determinada imputação, você não pode jogar essa imputação na justiça, porque o judiciário vai falar que isso não é controle de legalidade. O juiz vai falar o seguinte, olha, você teve o momento certo de se defender e não se defendeu. Ou foi oferecido o direito ao contraditório, ampla defesa, você não exerceu por livre e espontânea vontade. Agora, eu na posição de juiz não posso fazer o controle de mérito substituindo a comissão de PAD, porque eu só posso analisar os aspectos de legalidade. Se você tivesse se defendido, apresentado as provas e argumentado, aí sim eu poderia, como Poder Judiciário, verificar se aquela conduta realmente existiu e se as suas provas são contundentes para afastar aquela conduta. Então, pessoal, é muito importante defender de todas as imputações no processo administrativo disciplinar. Terceiro ponto, esse é um ponto que é negligenciado, principalmente quando o servidor público está se defendendo sozinho, mas é um ponto assim crucial para a defesa de PAD, que é o quê? Apresentar jurisprudências de casos similares ao seu que foram favoráveis na justiça. O que são jurisprudências? São julgados do Poder Judiciário. E aí, qual que é a estratégia aqui? Você mostrar para a comissão de PAD que, apesar de estar ali em um processo administrativo disciplinar, a justiça, em caso parecido, entendeu a seu favor. Dentro da sua linha de defesa, dentro da sua linha de argumentação, dentro das provas que você apresentou, a justiça entende que você é inocente ou que a pena não é de demissão. E qual que é o grande ponto aqui? Primeiro, controle de legalidade do ato administrativo, do processo administrativo disciplinar, que eu falei agora há pouco. Se você leva essa jurisprudência e mostra que ela se aplica ao caso em concreto, o juiz ele pode sim julgar para anular aquela pena. E o outro ponto que é ainda mais interessante é o que? Em 2018 ou 2019, não vou lembrar ao certo, a gente teve uma mudança significativa na LINDB, que é a Lei de Introdução de Normas do Direito Brasileiro. No artigo 28, houve uma alteração para intensificar a responsabilidade do administrador público, do servidor público, pelas suas decisões. Então, antigamente era muito comum que, em caso de erro, dano material, dano moral, só a administração pública PJ, vamos falar assim para ficar didático, seria responsabilizada. Com essa mudança da LINDB no artigo 28, a responsabilidade do agente público ela ficou muito mais forte. Então, os membros da comissão de PAD, eles sabem disso, eles têm receio de dar uma canetada falando que, ignorando sua defesa, ignorando a jurisprudência. Porque ele sabe que se o servidor for atrás dele, no sentido de processá-lo por erro ou por dolo, ele vai ser condenado na pessoa física. E essa condenação pode ser tanto financeira quanto disciplinar. Então, isso é muito favorável, principalmente em processos administrativos disciplinares em que o servidor está sendo perseguido,
onde não há uma comissão isenta. Você fecha o cerco mostrando, olha, vocês estão me acusando disso, disso, disso. No meu resumo aqui eu trouxe todas as provas, tudo que me favorece e mais. A justiça já entendeu que um caso parecido com o meu é favorável a mim, então você vai mesmo me condenar? Porque se ele condenar, ele pode estar infringindo normas e ser responsabilizado no artigo 28 da LINDB. Além disso, quando você traz esse entendimento jurisprudencial, se você for condenado, pode também pedir a anulação dessa condenação através do controle de legalidade do ato administrativo. Por fim, não se esqueça de pedir uma pena mais branda. É claro que a gente sempre solicita que seja aplicada a absolvição e o arquivamento do processo, né? Ou seja, que o servidor não seja condenado. Mas não se esqueça também de pedir o abrandamento da pena. Aí você trabalha com histórico positivo do servidor e tudo isso pode beneficiar. É claro que a gente tem um problema de jurisprudência, que existe um entendimento do STJ falando que quando a infração ela é feita e aquela infração é punível com pena de demissão, não existe, aliás, margem de discricionariedade do gestor público em aplicar outra pena. Ok, isso é dosimetria de pena, né? Então, qual que é a grande estratégia aqui? A gente sempre tentar se defender descaracterizando aquela imputação, porque aquela imputação levaria para uma condenação de demissão. E aí você descaracteriza e joga em outro inciso. Por exemplo, a pessoa está te acusando de desídia da demissão, você fala, olha, isso daqui não é desídia. Por quê? Não teve o caráter pedagógico do processo, foi a primeira falta que eu cometi, não tem esse histórico todo. E aí você coloca uma imputação de infração de normas, ou, sei lá, falta de urbanidade, quando é algum tipo de discussão, porque são infrações puníveis com advertência. Então, sim, é importante você pedir o abrandamento da punição. E qual que é a outra estratégia? Quando você pede esse abrandamento, a gente joga para o judiciário na questão do princípio da proporcionalidade e da razoabilidade. Porque todas as medidas da administração pública têm que ser proporcional, tem que ser razoável. Então, ainda que a gente tenha esse problema de dosimetria de pena, que eu espero que logo seja sanado, né? Afinal, dosimetria de pena é um direito constitucional, ele está previsto ali em todo o ordenamento jurídico, aplica-se muito ao processo criminal, né? Quando vai colocar a pena de uma pessoa que vai ser presa ou não, tem que ser aplicada também ao direito administrativo sancionador, mas o grande lance é o quê? Quando você pede esse abrandamento de pena e tem um histórico positivo, nunca teve uma infração, você pode pleitear no judiciário a anulação da sua pena com a questão da falta de razoabilidade. Pensa comigo, o servidor trabalhou 30 anos no órgão público, não teve nenhum problema durante esses 30 anos, sempre foi um servidor exemplar, cometeu um deslize, eles estão caracterizando esse deslize como desídia. Às vezes o servidor estava num momento difícil da vida dele, com depressão, passando uma situação de perda familiar que impactou muito, e por conta de meia dúzia de tarefas, implementaram um processo de desídia. É proporcional você demitir esse servidor que tem 3 décadas de conduta funcional exemplar? Não é proporcional. Então, ainda que a comissão ela entenda pela pena de demissão, a gente pode jogar isso para o judiciário para fins de controle de legalidade com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, ok? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Muita atenção à defesa de PAD. Não entregue as informações de forma antecipada. Não dê de mão beijada para a comissão as provas que você tem que possam lhe favorecer, tá bom?